Boa tarde a todas e a todos. É uma alegria muito grande para mim estar mediando essa mesa da professora Maria Antônia, que é uma amiga e uma inspiração. Vou falar rapidamente aqui o currículo da professora Maria Antônia. Ela possui graduação em Pedagogia, especialização em Psicopedagogia, mestrado e doutorado em Educação. Realizou o pós-doutorado em Pedagogia Universitária na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, da Unicinos, e é livre-docente em Pedagogia Universitária pela Unesp. Foi vice-presidente e presidente do Fórum dos Vice-Diretores da Unesp. Foi vice-diretora do Instituto de Biociências da Unesp, campus de Rio Claro, onde é professora na área de didática. Tem experiência na área de educação, com ênfase em pedagogia universitária, formação de professores, processo de gestão escolar e universitária, inovação curricular e pedagógica e interdisciplinaridade. Ela atua nos cursos de licenciatura do campus de Rio Claro, tanto do IB quanto do GCE, é bastante freiriana e é credenciada no programa de pós-graduação em educação da Unesp de Rio Claro, e líder do grupo de estudos e pesquisas em pedagogia universitária, o GEPU, tá certo? Certificado pelo CNPq. Então, Maria Antônia, é um prazer ter você aqui. E a gente vai insubordinar e fazer aqui embaixo, tá? Tá bom, por favor. Gente, boa tarde. Beleza? Prazer estar com vocês. Eu tenho vozeirão. É um prazer estar com vocês, é uma alegria enorme. Eu luto bastante, há muitos anos, pela formação de professores da educação básica e do ensino superior. Nós sempre estamos em processo de formação, porque nós sempre temos que nos reinventar. Então, esse exercício que a gente está fazendo aqui hoje, eu parabenizo o Júlio e sua equipe, ele faz renascer uma questão fundamental de uma universidade séria, que é justamente investir na formação. Quando a gente investe na formação, a gente está investindo na nossa qualidade e na qualidade da instituição. Então, eu parabenizo e agradeço imensamente uma coisa fundamental, que quando a gente vem num evento desse, é muito bom que a gente não seja obrigado, mas que seja convidado. E nesse convite, a gente esteja aberto. E quando a gente está aberto a ouvir, a gente faz uma diferença enorme. Porque não adianta a gente falar muito para uma pessoa que não quer ouvir, que não quer dialogar. Eu vou fazer essa fala em 3 momentos. Primeiro momento, eu faço um pouco da discussão sobre o contexto universitário brasileiro. A segunda questão, eu trago a grande complexidade da docência universitária também. E em terceiro, eu trago um pouco do que seria a pedagogia universitária, que todo mundo, às vezes, comenta, mas muitas vezes não entende, que é um campo epistemológico fundamentado há mais de 25 anos no contexto brasileiro. Então, é alguma coisa que eu venho trazer para vocês. Ele vem de estudos e pesquisas fortemente elaboradas, trazendo, então, por que esse nome e por que na universidade. Tá bom? Ela vai fazer porque eu fico toda atrapalhada. Eu sou uma professora de didática, eu não gosto de usar data show, entendeu? Então eu vou fazer isso com esforço danado. Mas vamos lá. Contexto universitário. Como muito bem as 2 pessoas que me antecederam aqui, com palestras absolutamente fundamentais, trouxeram a complexidade que é estar na universidade. Por que complexidade? Porque a gente tem inúmeros desafios. Temos desafios com relação às questões legais, com as situações reais. Temos as políticas curriculares nacionais e estaduais que muitas vezes interferem naquilo que a gente faz enquanto universidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem currículos ainda em grades, tentando modificar a ideia de projetos políticos pedagógicos muito mais integrados, muito mais interdisciplinares. Entretanto, é importantíssimo dizer que a universidade brasileira, ela é fruto, infelizmente, porque somos um país colonizado, ainda de uma estrutura de pensamento universitário que vem de uma visão de universidade extremamente europeia. Então, quando surge a universidade brasileira, na década de 30, nós tínhamos fortemente modelos de ser universidade. E nós tínhamos 3 grandes modelos. O modelo jesuítico, o modelo napoleônico e o modelo alemão. O modelo jesuítico é aquele exatamente onde você acredita que ensinar é transmitir conhecimento. Quem transmite é rádio, telefone, celular, internet. E quando a gente reduz a nossa ação profissional apenas ao ato de transmitir, para mim, isso é uma destruição daquilo que eu considero como a formação que temos, qualidade que temos e o dever civil e humano e civilizatório de fazer a diferença, de qualificar esse país
e de valorizar a educação. E aí, quando a gente tem um modelo napoleônico, a gente começa a entender que surgem as grades, que existe uma certa organização e, às vezes, a separação entre teoria e prática. E, consequentemente, isso acaba ainda está muito forte infiltrado na nossa realidade. E aí nós temos o modelo alemão. E o modelo alemão acaba também trazendo essa ideia de um vínculo com a empresa. Mas aí nós temos que tomar cuidado, porque a gente não pode entrar na lógica empresarial. A universidade não é empresa. Eu tenho que negociar com ela, não fazer aquilo que ela deseja. E aí é necessário que a gente entenda essas questões. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós somos fruto desta universidade. Por melhor formação que tenhamos, não se esqueçam, cada um de nós aqui deve ter no mínimo, chutando, eu tenho mais de 30 anos de banco de universidade, de banco escolar. Gente, 30 anos de banco escolar representam 30 anos de modelo de docência. E, infelizmente, eu sou de uma geração que os modelos de docência não eram modelos de docência decentes. Se eu não tomo cuidado, eu reproduzo aquilo que eu mais odiava que faziam comigo. E aí eu falo, eu estou fazendo igual. Porque isso está na nossa história, está na nossa vida. Então, a gente começa a perceber que essas questões da universidade, elas são fundamentais. Mas elas não começam apenas no nosso trabalho enquanto universidade. Elas começam na nossa identidade e naquilo que nós temos enquanto professores, que muitas vezes tivemos. Porque se a gente hoje reclama dos nossos estudantes universitários, vocês têm que entender que existe uma política no mundo que despreza a formação de professores na educação básica. Me dá uma tristeza danada quando o professor de uma universidade da pós-graduação fala, não dou aula na graduação. Meu, você está cuspindo no prato que você come. Porque é assim, a pós-graduação reclama dos alunos da graduação reclama dos alunos do ensino médio reclama dos alunos do fundamental nos finais reclamam dos alunos do início da formação da educação inicial. Aí galera reclama de quem? Das crianças da educação infantil. A educação reclama de quem? Dos pais que colocaram essas crianças loucas no mundo. Então, existe uma culpabilização absurda com relação àquilo que a gente fala da ideia da profissão professor. E aí tem uma coisa muito legal e triste ao mesmo tempo. Uma professora que eu admiro, a professora Selma Pimenta, pró-reitora de graduação da USP, tive o prazer de ser aluna dela 2 vezes, e ela disse num livro, é com muita tristeza que no Brasil o médico dorme médico e acorda professor. Mas nunca um professor dorme professor e acorda médico. Quando ela faz essa afirmação, ela dá um tapa na cara em quem? Ela mostra o seguinte, construir a docência significa um ato de aprender sobre. E aí, ela fala que qualquer um pode ser professor, existe aqui uma questão fundamental, que é a banalização da docência. E eu quero que vocês entendam, quando eu falo docência, eu falo ensino, pesquisa e extensão, porque eu não consigo entender uma docência valeu, galera! Completamente da questão da pesquisa e do ensino. Então, quando você percebe que existe toda uma história de banalização da docência, por favor, professores, não banalizem a nossa profissão. Por favor, professores, não banalizem as licenciaturas. Porque, infelizmente, eu já ouvi professor dizer para um aluno, vai fazer licenciatura que você não tem competência de ser bacharel. Em 2 segundos ele mata esse aluno em 2 questões fundamentais. Esse tipo de coisa é inadmissível que um professor faça. E aí, voltando à fala da professora Selma Pimenta, quando ela nos chama a atenção, ela fala o seguinte, nós temos que aprender o construto da docência. Por melhor engenheiro civil que eu seja, por melhor médico, por melhor hematologista, por melhor que seja físico, eu preciso entender que eu preciso apreender a profissão professor. Porque muitas vezes o fato de eu saber uma área não me qualifica e não me capacita para ser docente desta área. Significa que eu vou ter que aprender o exercício da docência, assim como o engenheiro teve que aprender o exercício da engenharia e etc. Então, eu não quero assustar vocês, pelo amor de Deus, eu quero trazer vocês para a responsabilidade que todos nós temos
com relação à qualidade do que fazemos. E, acima de tudo, somos professores, pesquisadores. Usando a palavra pesquisador, não como alguém que orbita sobre a sua própria pesquisa e esquece que existe ensino e existe extensão. Eu chamo a ideia de um professor pesquisador, porque, primeiro, um professor que não pesquisa sua prática tem uma questão seríssima, porque ele precisa rever aquilo que ele faz. E aí tem um professor fantástico chamado Professor Nova, que ele diz uma frase fantástica: mais me vale um professor que tem 3 anos de experiência do que aquele que tem 30. Explique-se melhor. E ele explica: mas me vale um professor que tem 3, mas repensa e refaz, e requestiona o que fez diariamente, do que aquele que tem 30, pensa 1 ano, reproduz 29. Essa questão é fundamental. Então, quando eu coloco a ideia de professor pesquisador, eu coloco justamente a perspectiva de que temos que não só fazer pesquisa, porque universidade, que é a universidade, precisa fazer ensino, pesquisa e extensão. Faculdade, a obrigatoriedade dela é ensino. Centro universitário, ensino e extensão. Universidade, ensino, pesquisa e extensão. Institutos federais, eu estou até tentando agora entender como é que está o desenho, porque realmente eu acho extremamente complicado os institutos federais, não que eu não considere extremamente importantes, mas quando a gente estuda o surgimento dos institutos federais no Brasil, eles tinham uma característica muito própria de uma educação tecnológica. Dali a pouco ele foi para uma outra dimensão e acabou investindo também nas licenciaturas, que eu considero fundamental. Mas aí depois ele acaba englobando o ensino médio. E aí você tem que dar conta da educação do ensino médio, a pós-graduação. Estive conversando com vários professores dos institutos federais brasileiros. Eles têm altas crises identitárias. Por quê? Porque muitas vezes ele fala: mas eu não me preparei para dar aula para aluno de 14 anos. Eu falei: mas você fez um edital. E no edital tinha. E infelizmente ou felizmente, esta é uma característica. Significa dizer, gente, que quando a gente está numa instituição de ensino superior, nós temos que compreendê-la, entendê-la. E entender, então, que sendo uma universidade, nós temos que vivenciar essa ideia de ensino, pesquisa e extensão. Vocês estão vendo que eu não estou... Entendeu? É um problema eu com o slide, porque eu esqueço desse trem aqui e fico falando um monte de coisa. Mas antes de eu seguir para a próxima, eu gostaria de dizer uma coisa fundamental também que a professora anterior me fez. Uma questão séria no Brasil é quando surge a extensão universitária. Você sabe que quando surge a extensão universitária, ela surge quase 60 anos depois. Por isso que a extensão universitária, ela sempre foi considerada apêndice do ensino e da pesquisa. Quando Paulo Freire escreve Comunicação e Extensão, ele chama a atenção da seguinte forma: a universidade tem que parar com esse papo de querer dizer para a sociedade o que ela tem que ser e pensar. Para de querer dizer e para de estender a mão para ela. Extensão é com ela. As ações extensionistas nossas, eu tenho que aprender com esta realidade e não dizer para ela como é que ela tem que ser e pensar. E é isso que Paulo Freire faz de forma belíssima. E é por isso que a gente precisa trazer a ideia da extensão universitária. Se fala muito da curricularização da extensão, eu prefiro dizer extensionar no currículo. Porque a ideia de fazer um trabalho de extensão está vinculada a uma organização de currículo. Beleza? Aí eu trago com vocês algumas questões importantes, porque quando eu falo de inovação, essa palavra é linda e maravilhosa, e a gente fala da importância da inovação. Inovação, ela surge justamente da necessidade de trazermos realmente concepções novas e tentando contribuir para resolver questões fundamentais. Quando a gente fala da inovação, a gente fala muito de inovação curricular, tá certo? Perfeito. Passamos todo um processo de curricularização, de mudar projeto político-pedagógico. E eu faço a seguinte questão: você não consegue fazer inovação curricular se você não fizer inovação pedagógica. Porque enquanto nós pensarmos exatamente como nós pensávamos, se nós continuarmos tentando entender e levar para a sala de aula a lógica da docência que tivemos, provavelmente, por maior que seja a inovação curricular que tenhamos, nós não vamos fazer a diferença e não vamos mudar a lógica da docência. Primeiro, o mais difícil. Eu vim da geração que ensinaram a transmitir conhecimento. Acredito que a maioria, também tem gente jovem pra caramba aqui, mas também tem uma galera ali com a minha idade.
E aí é muito forte essa ideia de que ensinar é transmitir conhecimento. Mas eu vou sentar com vocês e vou dizer, de todos os projetos políticos pedagógicos desta universidade, e muitas outras, todos dizem que a função da universidade, que o perfil profissiográfico desses estudantes é fazer com que eles tenham uma visão crítica, atuante, transformadora. Se você tem uma universidade que tem isso nos seus projetos pedagógicos, na sua missão, no PDI, Projeto de Desenvolvimento Institucional, você tem que desencadear um processo de ação pedagógica que faça a ruptura com a forma tradicional de ensino. E, consequentemente, nós temos que pensar outra forma, outra maneira de entender o nosso trabalho. Então, essa questão da inovação passa necessariamente pela ideia de ressignificar o conceito de ensino. E eu vou dizer para vocês, não adianta discutir metodologia ativa se a gente não discute o conceito de ensinar. Não adianta eu mexer a metodologia se eu não mudo a lógica da docência. A gente cai em ativismo, a gente cai em conteudismo e a gente não avança. A questão da gestão, refiguração, a questão da ideia dos saberes é valorizar as diferentes falas, valorizar os diferentes saberes. Não apenas o saber acadêmico, não apenas o saber científico, mas outros saberes absolutamente fundamentais. É por isso que não é fazer não é fazer para a sociedade, é fazer com ela. Porque eu tenho que entender e valorizar os diferentes saberes que vêm de outros lugares, que vêm de outras esferas, que vêm de outras comunidades, que muitas vezes não são apenas as acadêmicas. Aí eu cutuquei vocês de novo. Currículo em ação pedagógica. É duelo ou é elo? Na maioria das vezes é duelo. A gente não conversa. Nós temos um currículo e nós temos uma ação pedagógica. É isso que eu estou falando para vocês. Se os projetos de vocês têm essa ideia de formação, se a nossa ação pedagógica vai de encontro à ideia de currículo, nós estamos, na verdade, duelando e não trabalhando de forma absolutamente coesa. E aí a questão de conhecimento e a dimensão dos conteúdos. Gente, uma coisa fundamental para vocês. Conteúdo não é fim do ato pedagógico. Conteúdo é meio para. Isso faz uma diferença absurda. Eu sei que o meu dever é ensinar. Não se esqueçam disso. Nós temos que ensinar. Mas a ideia de valorizar o conteúdo pelo conteúdo empobrece aquilo que é mais significativo, que é a possibilidade que você desenvolve de fazer com que o aluno estabeleça relações. Não só relações científico-acadêmicas, mas relações científico-humanas, civilizatórias, políticas, econômicas e sociais. E aqui, quando eu falo políticas, não tem absolutamente nada a ver com políticas partidárias. Teve um vereador desgraçado, ainda bem que eu esqueci o nome para não lembrar, que queria tirar o P do político, projeto político pedagógico. E ele queria tirar o raio do político. Mas político não tem nada de partidário. Política é um ato, é uma ação. Toda ação educativa é uma ação política, que traz a dimensão de homem e sociedade, homem, mundo, sociedade e conhecimento. E aí eu tenho que entender que homem, que mundo, que sociedade, que conhecimento. São questões fundamentais, sem isso a gente não consegue avançar. Eu não estou brava, eu estou empolgada. Beleza. Vai lá, mais um pouquinho. Aí eu cutuco de novo. Então, que construção de currículo é esse? Como é que a gente vai organizar esse currículo? Vai ser um currículo por disciplinas? Vai ser um currículo muito mais interdisciplinar? Vai ser por núcleo? Vai ser por bloco? Então, como é que a gente vai se organizar? Porque a gente tem uma puta vontade legal de fazer relações com os colegas, mas muitas vezes eu tenho um currículo amarrado, eu tenho um currículo fechado, um currículo que não me permite fazer interfaces. Essa é uma questão que eu convido todos vocês a participarem com a gente. Participem dos conselhos de curso, mobilizem os conselhos de curso, tragam discussões interessantes nos conselhos de curso, para que os coordenadores de curso possam também, junto, trabalharem novos entendimentos, fazer com que os conselhos de curso não sejam burocráticos, fazer com que eles não sejam apenas administrativos, fazer com que eles sejam pedagógicos, que eles sejam curriculares, que eles sejam políticos na dimensão de homem, sociedade, mundo e conhecimento. Beleza. E discutir a ideia do papel da universidade. Chegou aí discutir com vocês um pouquinho a primeira parte, e a segunda parte, então, o que tem a ver a pedagogia universitária com tudo isso?
A pedagogia universitária ela surge no Brasil há 25, 30 anos atrás. E ela traz uma ideia importante. Primeiro o nome, tem gente que não gosta desse nome, pedagogia. Desculpa. Se você é professor, sua ação precisa ser pedagógica. Você tem que incorporar o pedagógico, mesmo você não gostando desta palavra. A pedagogia trabalha com a ideia de transformação social, de prática social. Por que ela trabalha com prática social? Porque ela trabalha com o homem, com o indivíduo, com o ser humano. E nesse processo educativo e não doutrinal, eu preciso dar elementos para que ela possa se constituir cidadão. Então, a pedagogia universitária, ela surge no Brasil com esta ideia fundamental, que duas questões fundamentais surgem na pedagogia universitária. A primeira questão é a ideia de que nós temos que trabalhar com a formação de professores, devido à importância desse espaço que o Júlio e sua equipe têm tentado mobilizar, no sentido de investimento, de uma política institucional que sustente esta política, que sustente este lugar, que dê força a ela, não só na parte de recursos, mas recursos humanos e financeiros. Então, é importante essa discussão de formação. E, ao mesmo tempo, a pedagogia universitária ela surge no Brasil também com a ideia de discutir como o professor universitário qualifica a sua ação. Esses dois grandes eixos trouxeram a ideia de ampla pesquisa no contexto brasileiro para pensar universidade. Pedagogia universitária surge no Brasil, dois focos fortes, formação de professor universitário e organização do trabalho pedagógico. Porque são essas duas coisas que podem dar amparo, sustentação, força, acolhimento aos professores, que têm sofrido inúmeras coisas, como mesmo a professora anterior à minha fala muito bem pontuou. Então não pode ser um lugar de não fala, tem que ser um lugar de fala, de dúvida, de questionamento, de acolhimento. É essa a ideia que o Júlio tem trazido com essa nova reestruturação. Só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos referências nacionais que trazem o que seria a pedagogia universitária. Quando surgem os textos, quando surgem pesquisas, nós temos essas referências. Professora Denise Leite discute ensino, discute aprendizagem e dá um banho quando ela discute avaliação na universidade. Ela que nos chama a atenção daquilo que fazemos, que não adianta modismos, que não adianta metodologias ativas, que não adianta a gente não ressignificar o conceito de ensino, porque senão a gente vai simplesmente maquiar. Porque é uma tristeza danada quando eu discuto com professores da engenharia, da medicina, da enfermagem, e eles falam, Maria Antônia, eu consegui fazer um monte de coisa legal, consegui usar uma série de propostas interessantes, sala invertida, PBL. E aí eu pergunto, e como é que foi o processo avaliativo? Eu divido por duas provas, divido por 2. Cara, o cara fica 3 meses discutindo o negócio e esquece que no processo de construção de conhecimento, a construção de conhecimento pelo outro é algo que eu preciso avaliar no processo e não no final apenas. Então a gente percebe a importância que essas questões nos colocam e o quanto que essa discussão da pedagogia universitária pode também contribuir para a gente pensar e refletir sobre isso. Uma outra referência nacional e mundial, a professora Maria Isabel da Cunha. Coloca esse nome para vocês descobrirem o que essa mulher faz. Ela traz uma discussão falando da importância de que é um campo polissêmico, que tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Tem muitos aspectos a serem trabalhados quando a gente fala de pedagogia universitária. Não é apenas da organização do trabalho pedagógico, não são apenas os espaços de formação. Porque quando eu falo universidade, existem outras questões fundamentais que muitas vezes destroem, machucam e não deixam seguir adiante a questão da própria organização do trabalho pedagógico e os próprios espaços de formação. Morosini também é uma referência, Lucarelli é uma professora da Argentina, foi ela que trouxe a ideia dos assessoramentos pedagógicos universitários no país, ela é referência mundial sobre essa discussão. Pode ir, que eu vou seguindo rapidinho. Existe uma série de autores que trabalham também. Aí eu quero trazer para vocês que eu crio meu grupo de estudos e pesquisas em 2014.
E nesse grupo, ele está vinculado à minha linha de pesquisa, ao PPGE, e eu trabalho, então, com a pedagogia universitária desde 2014. Manda ver. E aí eu digo o seguinte, a gente começou a trabalhar sobre a questão da pedagogia universitária no país. Isso eu já falei. Ela praticamente se configurava com os espaços de formação e com a organização do trabalho pedagógico. Manda ver. Só que a gente acredita que precisamos avançar. Quando eu falo pedagogia universitária, existem outras questões que precisam ser dialogadas. Desculpa ser tão grande, eu vou ter que ler só uma parte, que é a parte que está escura. Assim, um conjunto de concepções de natureza pedagógica, psicológica, filosófica, política, ética, administrativa e epistemológica, que deve articular a prática educativa e sustentar as conexões entre universidade e sociedade. Ela oferece um referencial teórico metodológico capaz de subsidiar as provocações consistentes que o trabalho educativo requer como um momento de transformação da universidade e da sociedade. Porém, aí, então, eu defendi minha livre docência e eu justamente defendi a ideia de uma pedagogia universitária forte. E aí eu trago a ideia do que seria a pedagogia universitária. Eu trago a ideia de que quando a gente fala ensino, pesquisa e extensão, eu tenho uma tríade, beleza? E nessa tríade eu não consigo pensar em ensino, pesquisa e extensão se eu não trago junto com ela a ideia de cultura, a ideia de ciência e a ideia de arte. Esta correlação precisa existir. Se nós não tomarmos cuidado, a gente vai continuar fechado dentro da gente mesmo. E a universidade só tem sentido quando ela está com a sociedade e não trabalha para ela. Ela trabalha com ela. É por isso que eu trago a ideia da transversalidade. É por isso que eu falo que os currículos precisam ser transversais. É por isso que eu digo que um professor ele não pode ficar apenas achando que a ação dele, por menor que seja o semestre, por menor que seja quatro meses com uma pessoa, o que a gente tem que tentar pensar é aquilo que eu contribuí para esta pessoa crescer. Independente das dificuldades que tenham, independente de achar que esses alunos já vêm com certas dificuldades, nós estamos vivendo uma pós-pandemia, nós temos estudantes com graves problemas, não só físicos, mentais, mas nós temos estudantes com grandes déficits cognitivos, porque eles não tiveram como desencadear os seus processos de aprendizagem. Isso não acontece só na universidade, eu trabalho com educação básica também. Presta atenção, gente, um aluno de quarta série, quarto ano primário, quarto ano, tá certo? Ele passa 2 anos em casa. A estrutura do ensino fundamental, anos iniciais, é diferente do fundamental, anos finais. Ele cai 2 anos depois, no 6º ano, com 15 professores. Que ele está tão perdido que ele não sabe qual caderno que ele abre agora. Um aluno nosso também está perdido. Porque talvez ele tivesse que saber coisas pelo currículo que ele não sabe. Uma reorganização no seu próprio currículo para fazer com que essas questões sejam apreendidas. Eu não posso negar, cara, eu não posso negar que eu tenho um aluno que não sabe escrever. Eu não posso negar isso. E aqui eu não estou discutindo se é de escola pública ou particular, que isso para mim é uma bobagem. Ele pode vir de onde ele vier. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Pedagogia universitária. Pelo amor de Deus, nós temos diferentes pedagogias. Por quê? Porque nós temos diferentes áreas do conhecimento. E eu odeio o pessoal da pedagogia que muitas vezes fala pedagogias. Eu tenho que entender que cada área tem o seu construto de construir conhecimento. Que eu não posso fazer com que... Eu tenho que entender e respeitar. Mas eu posso contribuir para esse construto no sentido de fazer com que ele entenda que esse construto não deve ficar balizado apenas na transmissão. Que ele precisa ajudar o cara a construir ideias. É essa a minha participação. Mas eu nunca posso obrigar, e isso eu acho interessantíssimo, a interdisciplinaridade para mim, eu luto por ela há 30 anos. É uma das coisas mais difíceis de se fazer. Por quê? Porque a gente tem que entender que desencadear o processo interdisciplinar é você dizer que você não é o dono do saber. É difícil um professor universitário cheio de pega-deus do céu
dizer que não sabe. Mas ele tem que ter humildade disso. Como é que você chama? Qual que é a tua área? Beleza, não é a mesma que a Misa. Não é a mesma que a Elisa. Tá, vou fazer um exercício com ela aqui. Isso aqui não está nada aqui, mas eu tenho que fazer. A Elisa? Elisa, né? Elisa é da área de alimentos. Eu sou da área da educação, beleza? Tá, então eu vou trocar de óculos com ela. Fudeu, né? Mostra para mim o teu sentimento. É um pouco embaçado, mas eu ainda consigo enxergar. Eu me esforço, eu posso me esforçar. Estou me esforçando. Eu não estou me aguentando com o seu óculos. Preciso me segurar, senão eu vou cair. Entendeu? Está me dando tontura do caralho isso aqui. E eu não vejo a hora de tirar esse treco. A interdisciplinaridade é quando eu tento enxergar a área do outro. Por que me incomoda? Porque eu não sei. Eu não enxergo. Eu não entendo como é que esse cara pensa. Como é que esse cara... Eu vou quebrar seu óculos. Mas é legal tentar, não é? Mas com certeza. Mas você tentou. E a gente precisa tentar. Nossa, impressionante. Gente, eu estava tendo... Eu saí do lugar ali, fiquei grudadinha ali para não criar estresse. Então, a ideia da interdisciplinaridade é quando a gente tem a capacidade de tentar entender como é que um físico, um matemático, que são áreas contrárias à minha. É muito fácil você fazer ou tentar fazer aproximações física com matemática, física com a química. Mas o difícil é você fazer educação com física. Porque eu tenho que entender como é que a física constrói ideias. Como é que ele pode me ensinar a pensar sobre determinados aspectos. E a gente precisa ter humildade para isso. E grandes educadores são as pessoas mais humildes que eu conheci na minha vida. Exemplos de professores. Na minha foi Paulo Freire, que tive o prazer de conviver com ele. E outros que me ensinaram muito. Hoje eu pesquiso, o meu grupo de pesquisa trabalha com 5 eixos. Eu trabalho com política, gestão e organização institucional da universidade. Para mim, essa é uma questão fundamental. Porque muitas vezes as políticas universitárias, ou a falta delas, destrói o resto. Então, eu tenho que entender o que significa uma política, uma organização universitária, uma gestão universitária não burocrática, mas uma gestão universitária que traga a dimensão de uma gestão democrático-participativa. Isso faz a diferença no nosso dia a dia. Um outro aspecto é a experiência, diversidade e linguagem no contexto universitário. Hoje o professor da manhã fez uma fala maravilhosa sobre a importância das diferentes linguagens, da valorização dessa diversidade e que a gente precisa estar aberto a todos eles. Gente, por favor, não esqueçam, professor ensina muito pelo exemplo. Eles captam tudo. E a gente não precisa falar, tá? É uma coisa que parece um radar. Treco. Danado. Então, a forma como eu me coloco perante o outro, a forma como eu acolho, a forma como eu desenvolvo o processo de estar com o outro, de ensinar, de ouvir a pergunta e respeitar a pergunta, por mais absurda que ela seja, ela é importante. Ela mobiliza o pensamento. Não tem problema se eu tiver que voltar ao conceito. Com dúvida, legal que ele está perguntando, que legal. E aí eu tenho que andar rápido. E aí outro aspecto que eu trabalho é justamente espaços e processos de formação universitária. É isso que o professor Júlio está tentando desenvolver aqui, é resgatar os espaços e processos de formação. Outro eixo que eu trabalho, organização do trabalho pedagógico. Isso nos envolve, é pedagógico. Eu tenho que ter uma ação no ensino pedagógico. Eu tenho que ter uma ação de pesquisa pedagógica. Eu tenho que ter uma ação de extensão pedagógica. Não esqueçam disso, porque a gente é professor. E professor tem que desencadear o ato pedagógico de ser docente, decente. E por último, a ideia da epistemologia da pedagogia. Aqui existem algumas pesquisas que a gente desenvolveu, não vou falar sobre isso, pode ir embora. Aqui, só para vocês falarem que a gente faz pesquisa assim, tá?
que tem gente que acha que o pessoal da educação não faz pesquisa. Isso é uma tristeza. Eu só estou trazendo para vocês que a gente faz pesquisa com seriedade, com muita seriedade. Então, a gente tem delineamento, tem método, tá? Tem várias coisas que nós... Tem técnicas, tem instrumentos de pesquisa. E, para finalizar, nós temos uma pedagogia universitária. Vocês têm que entender que somos os professores universitários. E essa conexão toda faz parte da nossa vida. Estamos aqui, somos e podemos construir algo significativo aqui. Mais uma coisa, vai lá. E aí eu entro com a ideia de, lá em cima, não esqueçam, projeto de desenvolvimento institucional. Eu estou lutando há anos com a Unesp para a gente ter projeto pedagógico institucional. Sem projeto pedagógico institucional, você fragiliza os projetos pedagógicos dos cursos ou projetos políticos pedagógicos. Isso aqui é uma sequência. E é por meio desta sequência que você vai ter condições de desencadear uma pedagogia universitária docente, que vai impactar as práticas pedagógicas e, consequentemente, desencadear um processo de ensino, pesquisa e extensão. E, por penúltimo, eu vejo a ideia também de um contexto universitário onde eu consiga desenvolver uma docência decente nesses vários aspectos. E, gente, nós somos professores, pesquisadores, temos que desencadear o processo de ensinagem. Ensinagem é quando você permite que o aluno construa conhecimento, porque é pelo sujeito. Eu tenho que desencadear o processo de aprendizagem com 2 Es, porque quem apreende é o sujeito, não sou eu. Eu, professor, medi o processo. Eu tenho que criar situações de aprendizagem que o estudante consiga apreender e não simplesmente receber. E por último, estou finalizando, e aí entra a questão da organização do trabalho pedagógico, e vou fazer uma propaganda finalzinho. Ano que vem, 4º Congresso Brasileiro de Pedagogia Universitária, conto com vocês. E é um evento super importante. Esse é meu grupo de pesquisa, a gente tem um grupo, tem uma página, ali a gente apresenta as nossas pesquisas, e eu quero muito ver vocês. Muito obrigado, tamo junto, e que a gente continue fazendo da Unesp uma universidade que vale a pena estar. Parabéns para vocês, valeu, gente. Queria agradecer à professora Maria Antônia pela aula, e que para mim foi uma grande aula, aprendi muito, e a gente tem um tempinho para perguntas, né, Júlio? E aí eu queria perguntas, comentários, enfim, para a professora Maria Antônia. Maria Antônia, muito agradecida por essa fala tão distinta, tão animada, tão inspiradora. É muito bom ouvir isso, principalmente de alguém que está numa instituição há muito tempo. Mas tem uma coisa que desde muito cedo está me incomodando, que é o fato de que, para quem está chegando agora, acho que é muito importante a gente perceber que, além do ensino, da pesquisa e da extensão, nós também somos avaliados pela gestão. E a gestão está em distintos lugares, dos projetos de pesquisa, dos projetos de extensão, gestão da sala de aula. E me parece que você atravessa esse processo todo quando você toca nesse processo de uma docência universitária, nesse sentido. E aí eu senti falta, lá numa outra dimensão que você tinha colocado, naqueles princípios todos, de uma coisa chamada estética, né? Está nos princípios filosóficos, mas depois chama de arte nisso. Eu coloquei na arte. Colocou na arte, foi. E aí eu queria muito que você comentasse sobre, para quem está chegando agora, e como é que você vê, que na verdade é uma coisa que eu estou querendo entender até hoje, não é? Como o professor da Unesp se distingue do da Unicamp e da USP por sua avaliação na questão da gestão também. Como é que a gente leva para aí a docência universitária, que para mim fez muita diferença. Obrigada, querida. Muito legal. Gente, o que ela traz são várias questões fundamentais. É verdade quando você fala da questão da gestão. E a gente, às vezes, nas universidades públicas, a gente vai, né? Vai agora que é a tua vez. Vai. Assume lá o cargo de coordenador. Vai lá que agora é chefe de departamento. Não, vai lá para vice-direção, tá? Vai lá que é a sua vez. Desculpa, mas vai acontecer isso com vocês. Sorry about that. Só estão esperando dar o tempo, tá, galera? Não, tô brincando. Mas isso é uma questão muito séria que você traz. Porque a questão da gestão universitária, eu penso que nós temos que ser preparados para ela. Porque nós, no nosso processo de formação para a docência, nós não fomos preparados para a gestão. E tem uma questão muito séria, que é a gestão pública. E entender gestão pública não é fácil. E aí eu estava conversando com o Júlio sobre isso,
E o Júlio tem uma preocupação genuína, e eu agradeço que ele tenha, que essa escola de formação precisa trabalhar com gestores. Precisa formar gestores. Porque o gestor, para mim, também tem que ter características. Da mesma maneira que um professor, para mim, não é qualquer um que pode ser professor, para mim não é qualquer um que pode ser gestor. Porque eu já vi gestores destruírem aquilo que a anterior gestão fez. E isso é uma baita responsabilidade. Então, eu penso que nós temos sim que investir. Porque é ensino, pesquisa, extensão e gestão. Eu sofri muito quando eu estive na gestão. E foi um processo muito difícil. Aprendi muito também. Mas, da mesma maneira que a gente diz, né, que ser docente é um ato solitário, ser gestor é um pouquinho pior. Porque ele não tem só a questão acadêmica, ele tem a questão acadêmica, administrativa, política e curricular. Então, são outros saberes fundamentais que ele precisa dar conta. Ele precisa de acolhimento. Ele precisa de aprendizagem. E não adianta simplesmente dizer que ele está ruim naquilo que ele está fazendo. É a mesma coisa que dizer que um professor que não está indo bem, dizer para ele que ele está ruim. Isso não ajuda em nada. Ele precisa ajudar esse cara a tentar se encontrar, né, para que ele também se sinta feliz onde ele esteja. A questão da estética também é fantástica, né? Quer dizer, por que nós estamos aqui? E aí o diferencial. O que a Unesp tem de diferente? Eu brigo até hoje. Eu não estou tanto tempo na Unesp, não. Eu sou briguenta mesmo. O pessoal me conhece porque eu sou briguenta, né? Mas uma coisa que eu brigo muito com a Unesp, de modo geral, é o tempo inteiro ela ficar me comparando com a USP e com a Unicamp. Eu respeito imensamente, inclusive, fiz doutorado na USP. Mas não significa que eu tenho que ser igual a ela. Eu acho que a Unesp tem competência para ser ela. E valorizar o que ela é. Valorizar o trabalho fantástico que ela faz, de ter um orçamento bem menor que a USP, de 9,4, de 9,2, nós temos, a USP tem 5% e alguma coisa, a Unesp tem 4, alguma coisa, e a Unicamp tem 4, alguma coisa. Gente, a Unesp está no território inteiro do Estado. E aí o pessoal fala, mas é uma universidade do interior. Ela pode ser o do raio, pode ser... Gente, sendo universidade, nós temos uma função extremamente importante. Eu acho que é isso que a gente tem que valorizar. Eu acho que eu não tenho que ser igual a ninguém. Eu tenho que respeitar aquilo que eu sou, a Constituição daquilo que ela é. Ela não surgiu à toa. Ela vem da necessidade do Estado de São Paulo rever o que faz, inclusive com quem vota. Puta merda, desculpa aí, mas... A gente não aprende. E aí é necessário, então, que a gente precisa valorizar. Então, quando eu falo da Unesp, eu falo com orgulho de não querer ser que nem a USP e a Unicamp. Eu não estou desrespeitando as duas. Eu só estou querendo dizer que a gente pode ser tão séria quanto, tão valorizada quanto, e respeitada tanto quanto. Maria Antônia, eu já tinha ouvido falar de você, a gente vem do mesmo lugar, Rio Claro, os alunos falam de você com muito carinho, então é um prazer te conhecer e agora um prazer poder te ouvir. Enfim, também pensando, eu sou da educação, né? Sou professor de matemática, trabalhei na educação básica e agora estou aqui nessa experiência da universidade pública, né? Como professora, pesquisadora, extensionista, gestora, Matrix, né? Mas eu fiquei pensando um aspecto, quando você fala não banalize a licenciatura, a profissão de professor, né? Toda essa questão, repense, refaça, questione o que você fez. E, para mim, a experiência da sala de aula sempre foi isso, muito custosa. Odeio dar aula à noite, porque eu saio da sala de aula e não consigo dormir. É horrível. E, quando eu dava aula à noite de manhã, pior, porque parecia que a sala de aula fica ali, né, reverberando o que deu certo, o que não deu. Então, isso também é um tempo, é algo que nos custa, né, esse emocional, esse afetivo. E eu trabalhei no INEP, trabalhei com o PISA, inclusive, trabalhei na educação básica, e tem um aspecto do questionário do PISA que não aparece, que é o tempo do trabalho coletivo. E não esse que a gente vê no sistema, que a gente vai ler um texto junto, né? Não. É um trabalho coletivo em que eu posso estar com o meu colega vendo o que ele faz, ele pode estar na minha sala vendo o que eu faço e
trabalhei numa escola que, inclusive, havia esse tempo de educação básica. Eu podia ir na sala do meu colega, assistir a aula dele, a gente compartilhava, enfim. Então, eu fico pensando muito nisso, né? E aí é uma pergunta, mas é quase também uma proposta. Porque a gente não vê tanto experiências de eventos para esse compartilhar dos fazeres práticos, porque eu vou pegar uma disciplina aqui que é muito comum na minha área, que é o cálculo, né? Por exemplo. Todo mundo, ou quase todo mundo, ou todo mundo das exatas, em algum momento, vai esbarrar nessa tal desse cálculo, que é uma das disciplinas que maior evasão tem e ela é logo na porta de entrada. Sim, já desanima um monte de gente. Já o cara sai da educação básica felizão que ele vai fazer matemática, o cara e a garota também, meninos, meninas, meninas, todos estão lá, e aí a primeira coisa é esbarrar com isso. Então, o que a minha pergunta proposta é um pouco nesse sentido. Como você vê esses espaços de compartilhamento de práticas, erros, acertos, no ensino superior, enfim, como isso se dá e como poderia se dar no âmbito da Unesp? Tá, eu vou responder depois te passo, tá? Porque senão eu perco aqui a ideia. Então, essa questão fundamental que ela traz também, Andréia. Infelizmente, pelos currículos que nós não temos hoje, isso é uma discussão que eu faço bastante e eu tenho lutado muito. Quando você tenta trazer currículos interdisciplinares, na sua estrutura, você tem que parar de trazer plano de ensino. Você tem que trabalhar com programas de aprendizagem. Programas de aprendizagem não são individuais, são coletivos. Então, por isso que eu digo, não adianta fazer inovação curricular se eu não faço uma reestruturação da inovação pedagógica. Não adianta eu fazer um currículo maravilhoso se eu não tenho espaço para fazer essa discussão. E aí a gente vai esbarrar na questão da carga horária do professor, que aí o professor que vai estar comigo na sala, eu vou ter que dividir a carga horária. Que dividir a porra da carga horária? O cara está comigo, está trabalhando comigo, construímos o projeto junto, discutimos coletivamente. Então, assim, eu só acredito nessa forma. É a gente parar de fazer plano de ensino e começar a discutir programa de aprendizagem. Porque a programa de aprendizagem, a gente trabalha com vários professores. E começa a desenvolver, de fato, projetos interdisciplinares. Hoje eu faço na matemática e na física, eu sou professora de várias licenciaturas. Só para vocês saberem, eu construo redes temáticas com os estudantes, elaboro projetos interdisciplinares e elaboro com ele programas de aprendizagem para fazer essa discussão. Há anos eu tento fazer um trabalho interdisciplinar. A primeira vez que eu entrei na Unesp, só contar, eu quis conversar com os professores. Eu queria fazer uma reunião com os professores. O pessoal achava, esta mulher é louca, devia ser, né, a cabeça. Essa mulher quer falar comigo. O que eu vou sentar com uma mulher que vai discutir didática se eu ensino cálculo 3? A questão, às vezes eu não preciso, só para sentar com esse cara e discutir com ele algumas questões, para ele entender o que eu faço, porque faço, como faço, para mim já seria absolutamente diferente. E é isso que eu acho que a gente tem que mudar essa lógica. A gente tem que mudar um pouco essa lógica de um trabalho individualizado, que muitas vezes a própria instituição reforça na organização do seu currículo. Um outro lugar que talvez seja interessante a gente fazer essa discussão são os conselhos de curso. Para mim, os conselhos de curso, eles são espaços, ou deveriam ser espaços, onde a gente não tem que discutir apenas questões administrativas e burocráticas. Ele tem que ser espaço de discussões pedagógicas, ele tem que ser espaço de discussões curriculares e políticas. Não políticas partidárias, políticas na dimensão de homem e mundo de sociedade de conhecimento. Talvez a gente consiga, nos conselhos de curso, abrir discussões mais amplas com o corpo docente e fazer com que o conselho de curso não seja burocrático, mas seja educativo. Ô, Maria Antônia, tem uma questão que eu queria colocar para você, que é um elemento básico. O ser humano é o único ser que é capaz de conceber, planejar, executar e avaliar. Na dimensão da avaliação, como a gente poderia criar uma cultura avaliativa se no planejamento há uma condição de negação do trabalho do professor, se na execução do trabalho do professor há uma condição de estranhamento desse trabalho, esse trabalho não é visto como uma condição da autorrealização da sua condição humana, da sua subjetividade. Então, como criar uma cultura avaliativa que possa ir para além dessa questão meritocrática que a gente insiste em continuar reproduzindo?
Perfeito. Para mim, um grande desafio de ser professor até hoje, sou professora há quase 30 anos, porque eu trabalhei em todos os níveis de ensino. Só para falar, eu sou professor de didática e dou aula de avaliação e também dou aula na física, na química e na matemática. Beleza. E aí você chega para dar aula de didática na física e vai discutir algumas teorias. Eu, infelizmente, fui formado no curso de química e fiz alguns anos do curso de física. Aí o aluno olha para você e fala assim, mas professor, como é que o senhor entende isso? Aí você vai dar aula na matemática, você vai falar cálculo 1, cálculo numérico, vai falar cálculo, né, ou de estatística, estocástica e tudo mais. A gente tem um departamento lá, né, que eu fui companheiro de trabalho de muita gente que dá aula na estatística e na matemática. Então, algumas coisas a gente entende desse negócio. O estranhamento dos alunos de perguntar para você como é que você entende isso, é o estranhamento de falar assim, como é que o cara que vem da pedagogia, que vem da física ou da filosofia, sabe sobre uma coisa que, em tese, não deveria saber. Essa é a impressão que passava nos alunos. Sim. Mas essa é uma discussão. E eu falava muito com o Vinícius exatamente sobre isso, antes dele sair do nosso departamento e ir lá para a USP. Ele falava, tá aí um problema que não se resolve. Então, a questão da avaliação, para mim, é um grande desafio. Esse eu acredito que seja o maior desafio do professor. A gente saber avaliar é uma das coisas mais difíceis da gente fazer. E aí, às vezes, os professores, eles por insegurança, eles acabam se prendendo muito com apenas um instrumento de avaliação, que é a prova. Gente, eu afirmo para vocês, prova é um instrumento de avaliação. Artigo indefinido masculino. Um instrumento, não é o. Por que eu digo isso? Porque a gente vem também de uma história de que muitas vezes os alunos acreditam que a prova diz aquilo que ele aprendeu ou não. A gente sabe que isso não é verdade. Pode ser que aqui ele tenha acertado várias questões. Beleza, ele pode ter apreendido, mas muitas vezes ele pode apenas ter memorizado e decorado. Que é uma operação de pensamento absolutamente fundamental, mas não é a única. Então, para tentar te falar assim, Tato, eu acho que quando nós professores precisamos, por isso que eu falo da importância da organização do trabalho pedagógico, e aí eu puxo a sardinha para a didática mesmo. Porque a didática, quem não sabe, é um campo epistemológico que trabalha com os processos de ensino-aprendizagem, não com produtos, com processos. E nesses processos, como é que eu vou desenvolver o meu planejamento com ações metodológicas que dê conta deste planejamento, de tal forma que os meus objetivos, eu tenho clareza do que eu estou fazendo, de tal forma que o aluno também saiba o que eu estou fazendo, para que o processo avaliativo se dê ao mesmo tempo na transparência e na tranquilidade. É necessário que os professores, então, aprendam, né, a necessidade de entender critérios de avaliação e instrumentos de avaliação. Os professores, muitas vezes, não têm clareza dos critérios de avaliação. Se o professor não tem clareza do que ele está avaliando com aquela prova, o aluno muito menos. Gente, qualquer avaliação, o aluno tem que saber antes, não depois. Ele tem o direito de saber, professor, o que o senhor quer com esta atividade? Anota aí, então, o que eu quero. Eles já sabem. O uso correto da língua portuguesa oral escrita. Isso eles já sabem, eles brincam. Segundo, e aí eu vou explicando. O que eu quero com essa atividade? Que você faça uma análise comparativa entre. Nessa análise comparativa, eu quero que você exponha isto e isto. Entendi, professora. Aí eles fazem a avaliação. O que eu acho um crime é quando o professor não avisa. Mas aí tem que ter uma coisa que eu acho fundamental, que é o contrato didático que a gente precisa estabelecer. É mais isso que eu luto para ter. Todos os meus alunos têm. Estão comigo nos contratos didáticos. Que eu faço, inclusive, no primeiro dia de aula, que eu apresento a proposta e digo, entenderam? Tem dúvida? Sugestões? Quando tem sugestões, e aí eu entrego o papel, tá? Eu faço eles anotarem no papel, faço eles anotarem os nossos combinados e digo, fechamos a proposta? Caso a gente tenha que alterar a proposta pedagógica durante o processo, vamos conversar antes.
para que vocês saibam exatamente aquilo que precisamos fazer. Se nós não fizermos isso, fica extremamente difícil. Mas eu entendo o que você fala, porque sou professora também, e é muito interessante que cada turma tem a sua pegada. Eu sempre brinco, né? Quando eu vou para a galera da física, a primeira vez que eu entrei na sala, eu falei para fazer a roda. Eles nem sabiam mexer a cadeira, cara. Aí eu vou para a galera da geografia. A galera da geografia já começa. Professor, o que a senhora acha da guerra da Ucrânia? Eu vou ter que ler 50 milhões de textos antes para vir dar aula para a galera daqui. Educação física. Chega lá, já vem a galera animada. Falei, meu Deus do céu, como é que eu faço essa galera sentar comigo agora? Porque cada turma tem a sua característica, mas isso é maravilhoso. E é isso que a gente tem que aproveitar e trabalhar. Mas voltando à sua questão, eu acredito que é uma luta diária, e aí eu peço para vocês, gente, eu peço isso encarecidamente, eu acho que isso vem em contra aquilo que o Tato fala. Vamos nos respeitar como professores. Vamos respeitar as diferentes áreas de conhecimento. Vamos parar de achar que a minha área é mais importante que a outra. E eu acho, pode parecer bobagem, mas não é. Eu já escuto muito isso, e existe muito uma descrença de algumas áreas com relação às outras áreas. E acho que os professores precisam valorizar e respeitar todas, e acolher todas, porque aí a gente vai ter respeito, tanto que a gente merece. Eu luto pela formação de professores há 30 anos, na educação básica e no ensino superior. Eu luto pela nossa profissão. Se a gente não se respeita, dificilmente os outros respeitarão, tá bom? Acho que é isso. Respeito ao trabalho. Olá, boa tarde. Meu nome é Simone, eu sou professora na Botucatu, médica, então sou professora da graduação e da residência médica. E a minha dificuldade é que na residência médica vai bem, a gente conhece os alunos, naquele jogo do óculos que você fez, né? Mas na graduação eu passo muito rápido com eles. E no último grupo, inclusive, eu fiquei com esse pesar, eu não sei nem o nome deles, né? E como é que você vê a figura do tutor, que seria talvez esse professor que acompanharia esse grupo mais de perto, tal? Eu na minha graduação não tinha essa figura e eu durante toda a graduação não senti falta disso, né? Mas é que mudou, né? Antes os grupos eram muito grandes, agora os grupos são pequenos, são muitos grupos, né? Então, como eu luto muito pela ideia do professor, né? Não desconsiderando e desvalorizando a ação do tutor, eu penso que o professor precisa estar junto. E por menos tempo que ele passe, é necessário que ele saiba dos seus alunos. Eu sou conhecida na Unesp pela professora do crachá. Eu tenho crachás. Pena que eu não trouxe. Eu faço com os estudantes um crachá desse tamanho que eles falam, professor, a gente vai ter que usar esse negócio na rua. Eu falei, não, né? É na mesa. Eles confeccionam o crachá. Eu peço só que não coloquem apelido, que coloquem o nome. Eu entrego o crachá no início da aula e recolho o crachá no final da aula. Só de bater o olho no crachá, eu já sei quem não está. E a minha pergunta é saber onde ele está. Ele está bem? Onde ele está? Vocês não sabem a diferença que faz eu saber os nomes dos meus alunos há anos, porque a gente não esquece. E o crachá me ajuda. Por isso que eu digo, às vezes não é a quantidade do tempo que você passa, mas é a possibilidade de tempo que você tem com eles. Eu sei que às vezes a gente tem turma de 50, tem turma de 60, né? Eu tenho às vezes turma de 60 na pedagogia. E eu preciso dos crachás, porque é uma forma que eu tenho de conhecê-los. E saber que a Maria José Silva é diferente da Maria José Alencar, que é diferente da Maria José Vale. Isso é muito importante. Com relação ao tutor, é importante que ele esteja com você, que haja uma linguagem de comum trabalho. A questão do tutor é meio complexa, porque quando você fala do tutor, você está falando daquele que fica contigo na atividade da residência médica? É este? É o tutor que está dentro da universidade? Olá, boa tarde. Eu também sou docente da Unesp e o que acontece? A gente, como docente, acolhe um certo grupo
de alunos e a gente é mentor desses alunos Agora. desde que eles entram na graduação. Então, a gente recebe eles no primeiro ano. Eu, por exemplo, tenho um grupo de mentoria, então agora eles já estão no terceiro ano. Então, a gente recebe esse grupo e, mesmo que eles passem em inúmeras áreas, a gente fica com eles como mentor deles até eles se formarem no 6º ano. Uau! Então, acho que... Mas isso é uma realidade do curso de medicina de vocês, porque nós não temos isso em outros cursos. Beleza? Tá. Que eu acho interessante, porque você acompanha o processo de formação deles. Eu admiro o que vocês fazem, mas é um exercício árduo, porque literalmente você está contribuindo para a formação dessa pessoa. Não só na perspectiva acadêmica, científico-acadêmica, mas uma dimensão mais ampla dessa pessoa, enquanto futuro médico, na qualidade dessa atuação da medicina. Então, eu penso que vocês, enquanto mentores, deveriam conversar entre vocês, porque vocês têm que ter uma conduta coletiva e contribuir, inclusive, no trabalho de serem mentores na formação deles. Porque é muito díspare você ter mentores com ações pedagógicas muito diferentes. Enquanto vocês estão no curso, é necessário que haja uma fala comum e uma intervenção mais consistente, coletiva e coerente. Mas admiro e parabenizo vocês. Um baita trabalho bonito de se fazer.